Não está? Tu lembra que aqui no Teams você tem que procurar um dos usuários, certo? E porque assim não fica junto, por exemplo, tem dois Marcela da Silva Mello. Tem Marcela da Silva Mello, que aparece a minha imagem, e tem um que aparece a apresentação. Não estão vendo? Eu vou fazer o seguinte. Tá tudo preto. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou cancelar e vou fazer de novo, tá bom? Só um instante. Parar a apresentação. Vou iniciar a apresentação de novo. Só um instante. E agora? Tá vendo? Pronto. Então, vamos iniciar. Vou fechar aqui um pouquinho. Eu vou dividir aqui a minha tela em duas, para poder ir operacionando dois sistemas ao mesmo tempo. Só um instante. Isso aqui já está gravando, então vamos lá. Hoje, dando continuidade aí à contabilidade, eu sei que vocês estão amando. Vocês estão amando contabilidade, meu povo? Tá bom? Tá sendo fácil? Não é fácil, né? Pronto. E aí, a gente vai seguir hoje falando aí da unidade 2, que é a estrutura do balanço e as variações patrimoniais. Essa partezinha já começa a ficar um pouco mais complicadinho, tá? A gente precisa de atenção para que não acontecer aquele momento que você vai confundindo muitas informações, sabe? Então, vamos aí um passinho por vez, para a gente não se perder. O objetivo é que no final da aula de hoje, a gente consiga compreender como é que o balanço patrimonial ele tem que ser estruturado, que consigamos entender aí o mecanismo da escrituração contábil, como é que são feitos esses registros, e conhecer as contas e o processo de apuração de resultado das entidades. Então, na aula passada, a gente viu aí algo mais conceitual. Hoje a gente vai trazer um pouco mais da prática do que pode ser feito, né, no dia a dia, porque a gente viu que são muitas informações, né, que eram trazidas. Por exemplo, a gente viu lá, né, que o balanço patrimonial de uma empresa nada mais é do que a sua fotografia. Era como se nós tirássemos um retrato daquele momento, da situação daquela empresa, né? E lá, naquele momento, você conseguiria mostrar tudo que a empresa possui, tudo que ela deve. Mas o que a gente tem que perceber é que numa realidade prática, né, não dá para a gente conseguir estar elaborando um balanço patrimonial todo santo dia, né? Então, na prática, existe essa dificuldade de preparar um balanço a cada nova operação. Imagina aí, toda vida que entra um dinheiro no caixa, né? Toda vida que é feita uma nova aquisição de produtos, isso não dá para ocorrer se trabalhando com balanço patrimonial, né? Na medida que essas ações vão acontecendo. Então, para isso, houve, né, uma alteração na formatação de apresentação do balanço patrimonial. Essa é a primeira informação que vocês têm que ter, né? Ela foi incluída a partir aí na medida provisória, né, 449 de 2008, onde teve uma mudança na sua estrutura de apresentação. E por que isso aconteceu, né? Porque aí, com a globalização dos negócios e o crescimento dos investimentos, surge, né, traz aí uma necessidade de se ter um conjunto de normas contábeis internacionais. Porque, imagine, se aqui dentro do nosso território eu tenho empresas que têm sedes
ou tem outras filiais em outros países, é importante que a forma de apresentação da contabilidade dessa empresa, dos dados, né, ela seja singular, que ela aconteça da mesma forma que pode acontecer em outros países, para que a gente possa fazer uma avaliação, né? Então, por isso que foi feita aí essa atualização, pensando nisso. E aí, a gente tem um desenho, uma imagem, né, de como é que era a apresentação do balanço patrimonial e como foi que ela ficou após essa medida provisória. Então, vocês vão identificar que lá no ativo, né, antes você tinha um ativo circulante, o ativo realizável a longo prazo, o ativo permanente. No passivo também tinha um passivo circulante, um passivo exigível a longo prazo e o patrimônio líquido. E como foi que ficou? Lá no ativo, né? Ficou apenas o ativo circulante e não circulante, esse a longo prazo aí saiu, o permanente. E no passivo ficou também apenas o circulante e não circulante. Então, essa questão aí de exigível a longo prazo, mas não se coloca mais hoje no balanço patrimonial, certo? Outras mudanças que foram trazidas dizem respeito, aí, por exemplo, à apresentação do passivo, né? Em dois grandes grupos, que é o ativo circulante e o não circulante. O passivo, ele tem três, que é o passivo circulante, o não circulante e o patrimônio líquido. E eu quero que vocês tenham bem arraigado na mente de vocês, a gente não confundir balanço patrimonial com patrimônio líquido. O balanço patrimonial é uma estrutura utilizada para se analisar financeiramente a empresa, o que ela tem e o que ela deve, certo? É isso daqui, balanço patrimonial. O patrimônio líquido faz parte, né, uma das contas aí, onde vai estar lá registrado lucro ou prejuízo, tá? Porque às vezes as pessoas confundem um pouco um com o outro. Há outras informações que foi trazida com a medida, né, foi a extinção da nomenclatura ativo permanente, que foi substituído por ativo não circulante, a criação do subgrupo aí intangível no ativo, né, não circulante, cujos itens que compõem serão destacados do imobilizado, teve a extinção dos grupos específicos do realizável a longo prazo e do exigível a longo prazo, e a incorporação do realizável a longo prazo como um subgrupo aí do ativo não circulante, além da incorporação do exigível a longo prazo como subgrupo do passivo não circulante. Então, houve essas modificações com a medida provisória lá na apresentação do balanço patrimonial. E aí vamos começar a entender um pouquinho cada uma dessas partes, né? A gente vai ter aí o ativo circulante, ele vai corresponder à relação de bens e direitos, lembra? Ativos são os bens e direitos, né? Que a empresa possui e que pode ser transformado em dinheiro no prazo de até 1 ano. Então, o ativo circulante está relacionado aí à liquidez, né? Ao que você pode ter circulando aí na empresa e no prazo de até 1 ano. Após o término do exercício social, geralmente aí acontece no dia 31 de dezembro. São classificados aqui o dinheiro em caixa ou no banco, aplicações financeiras, duplicatas a receber de clientes, os estoques, né? Ou seja, todos os bens e direitos que se transformam em dinheiro a curto prazo. Então, a gente diz que eles fazem parte, então, do ativo circulante. Então, ele é o grupo que gera dinheiro para a empresa pagar as suas contas no curto prazo. Esse é o ativo circulante, certo? Eu estou aqui dando umas pausas, que eu tenho que passar o slide em duas telas. Então, gente, no curto prazo, na contabilidade, corresponde normalmente ao período de até 1 ano, né? Após o término do exercício social. Se a gente efetuar a venda no nosso cliente com prazo de 90 dias, né? Teremos, então, aí uma duplicata a receber que estará classificada lá dentro do ativo circulante. Agora, imagine se você vende aí, sei lá o que é que você vende, né? Mas você consegue vender no prazo de 24 meses. Esta é outra situação. Então, o ativo não circulante, falamos do circulante, certo? Vamos agora ao não circulante. Ele vai corresponder aos itens que serão realizados ou transformados em dinheiro a longo prazo.
Então, ativo circulante, curto prazo. Ativo não circulante a longo prazo. Normalmente, em período superior a 1 ano, após o término do exercício social. Geralmente termina aí dia 31 de dezembro. Se a gente efetuar uma venda para o nosso cliente com prazo de recebimento para daqui a 450 dias é mais de 1 ano, né? Então, é longo prazo. Nesse caso, a gente tem, então, uma duplicata a receber, sendo classificada aí no ativo realizável a longo prazo. Então, ficou clara essa diferença entre ativo circulante e não circulante, né? Ativo circulante, você consegue transformar em dinheiro no curto prazo, tempo menor de 1 ano. Não circulante, a longo prazo, aí ultrapassando o exercício. E nós vamos, deixa eu passar aqui, além do ativo realizável a longo prazo, o ativo não circulante compreende também outros elementos patrimoniais que dificilmente se transformarão em dinheiro, porque eles se destinam aí à venda, são elementos utilizados como um meio de produção. Por exemplo, as máquinas, né? Que você utiliza para fazer o seu produto, ele vai ser identificado dentro do balanço, aí dentro do ativo não circulante. São geralmente, então, destinados à geração e manutenção das atividades operacionais da empresa. O computador que você utiliza para fazer o registro das vendas, entendeu? Deixa eu ver aqui que tem alguém querendo entrar, só um instante. Pronto. Então, esses casos aí, eles ficam dentro do ativo não circulante. Então, esse ativo não são também os bens e direitos dos quais a empresa não tem intenção de se desfazer. Tais ativos são adquiridos para a geração do recurso e manutenção de suas atividades, né, que eu falei, as máquinas. E o fato de ser um ativo ser classificado como permanente não proíbe a organização de vendê-lo. Então, a contabilidade deve registrar os fatos para gerar informações, certo? Fazem parte ainda desse ativo aí não circulante. Os investimentos, né, que são aí as aplicações que a empresa tiver, o imobilizado são classificados. Deixa eu ver quem está querendo entrar. Olá, dona Nanda, boa noite. O imobilizado, né? No imobilizado são classificados. Boa noite. Muito bem. Que são bens aí que são destinados para a manutenção da atividade principal da empresa, então fica lá no ativo não circulante. E, por exemplo, também o intangível. Lembra que a gente falou dos bens intangíveis? A marca, né? O que se pode lucrar com ela. Então, na hora de você demonstrar dentro do balanço patrimonial, ele vai ser elencado aí junto do ativo não circulante, porque todas essas questões, se você tiver que transformar em dinheiro, você provavelmente não vai fazer a curto prazo, você não vai sair vendendo os seus equipamentos que faz a sua produção girar, por exemplo, né? Mas isso não impede que você consiga. Então, tem que ser registrado e fica aí no ativo não circulante. E o passivo, né? O passivo, ele é dividido em duas partes e organizado aí de acordo com o grau de exigibilidade. Vamos lá. O passivo circulante e o passivo exigível a longo prazo. Vamos começar explicando o que é o circulante. O circulante ele é composto pelas dívidas que a empresa possui e que devem ser pagas no período menor do que 1 ano. E vê então que o conceito do passivo circulante ele é muito próximo do ativo circulante. O ativo circulante diz que é o dinheiro que é algo que pode ser transformado em dinheiro, né, para a empresa, num prazo menor de 1 ano. Aqui, o passivo são as dívidas que você precisa pagar num prazo menor do que 1 ano. Então, os conceitos são correlatos, né? Além disso, né, dentre essas contas a pagar, as mais comuns são os fornecedores, os empréstimos a pagar, né? Vamos dizer, você fez um empréstimo para adquirir aí algum bem para a empresa, os financiamentos a pagar, assim também como os salários, né, que você deve aí aos seus funcionários, todos eles compõem, então, o passivo exigível aí a curto prazo. É isso, não? Deixa eu ver aqui. Minha mente esquece das coisas. Passivo circulante, perdão.
Pronto. Em princípio, a gente pode dizer, então, que todos os itens constantes no passivo circulante podem vir a ser também passivos não circulantes. Como? Caso as datas de seus vencimentos venham a superar mais de um ano, né? Na data aí do balanço a ser encerrado. Se superar aí um ano, eles podem ser caracterizados. E aí, o que é que vai ser relacionado? Deixa eu passar aqui. Para quem chegou agora, tá? Eu estou tentando. Fiz uma reunião sozinha comigo lá no Teams e estou tentando gravar. Então, eu fico dando uma pausa para mexer no slide nas duas telas. Então, gente, a gente vai relacionar aí as dívidas que vencerão no prazo superior a um ano. E nesse grupo, basicamente, são relacionadas às mesmas contas do passivo circulante. O que é que vai diferenciar? É o prazo. Se eu tenho uma dívida, por exemplo, salário, eu vou ter durante esse ano, eu vou ter no outro ano também. Então, o que eu devo nesse ano, eu registro lá no passivo circulante. E o que vai ultrapassar esse ano vai para o não circulante. Ficou claro? Então, as dívidas com prazo para pagamento acima de 12 meses, elas vão ser classificadas aqui nesse grupo, o não circulante. E, por fim, que a gente tem lá compondo o patrimônio, né, o balanço patrimonial, a gente tem o patrimônio líquido. O patrimônio líquido, né, que a gente já falou, ele é composto aí pelos recursos que os sócios aplicaram na empresa, mais os lucros, né, gerados aí pelas atividades empresariais. Então, cada um dos grupos estudados anteriormente, do ativo e do passivo, né, ele pode ser ainda dividido em subgrupos, tá, gente? Então, a gente viu que tinha um ativo circulante. Pode ser que dentro dele tenha outras divisões. Eu vou trazer aqui um exemplo para vocês visualizarem aí, vocês estão vendo. Existem outras contas aí dentro. Por exemplo, a gente tem um ativo circulante, aí ele dividiu aí em disponibilidades, ativo não circulante, realizável a longo prazo, tem a questão do imobilizado, lá no passivo, tem o passivo circulante, tem o passivo não circulante, tem o patrimônio líquido, né? Dentro do passivo circulante, por exemplo, ele colocou lá só para empréstimos e financiamentos. Aí, empréstimo e financiamento foi um subgrupo que ele criou. Dentro dele, ele elencou aí empréstimos bancários a pagar e o leasing a pagar. Vocês sabem qual é a diferença de empréstimo para leasing? O empréstimo é eu ir lá no banco, por exemplo, vou comprar um carro. Eu vou ao banco e peço o dinheiro, recebo o dinheiro e vou comprar na empresa o bem. O leasing, a empresa vai financiar o carro para você, mas o carro vai ser da empresa até que você quite a dívida com o banco, depois que vai passar para o seu nome. Ao contrário do empréstimo, que se eu recebo dinheiro na minha conta e vou lá, posso até comprar à vista, né? A ideia é que você compre à vista, você vai... A empresa, quando for vender para você esse carro, ela está vendendo diretamente, não sabe onde o dinheiro veio, entendeu? É diferente do leasing. No leasing, o bem já fica aí, não fica totalmente disponível para você. Então, veja que dentro desse subgrupo, ele foi elencando tipos de empréstimo ou financiamentos. Então, por isso que traz lá a informação que, além dessas divisões de ativo circulante ou não circulante, passivo circulante, não circulante ou patrimônio líquido, podem existir ainda subgrupos. Vai depender aí da realidade de cada empresa. E aí, a gente vai começar a falar um pouquinho das contas. As contas, gente, é o nome que se dá aos componentes patrimoniais, que sejam os direitos, os bens, as obrigações e o patrimônio líquido. E é por meio dessas contas que a contabilidade vai conseguir desempenhar o papel de registrar, controlar todos os acontecimentos. É como se você fosse... Eu não sei como vocês regulam a utilização dos recursos que vocês recebem. Mas, por exemplo, eu gosto de utilizar envelopes, por exemplo. Eu utilizo um envelope só com dinheiro para comprar supermercado, outro só com dinheiro de comprar água mineral, outro só com dinheiro, sei lá, de
Vou inventar renda psicóloga, só para pagar a psicóloga. Então, eu calculo quanto vai ser por mês. Então, cada envelope desse é uma conta. É a conta da água, é a conta. Então, para quê? No final, você vai contabilizar, em vez de você, na hora de você juntar as informações, você vai juntar sempre dentro daquela conta, né? Então, a conta é a representação contábil de elementos patrimoniais de natureza igual ou semelhante. É importante ressaltar, né, que aspectos operacionais que o contador deve levar em consideração na criação das contas. O que é que acontece, gente? Quando você... Marcela, toda empresa vai ter as mesmas contas? Não. É isso que ele quer dizer. Que o contador, na hora de montar um plano de contas para uma empresa, ele vai ter que considerar os aspectos operacionais, certo? Por exemplo, o contador ele vai criar tantas contas quanto forem necessárias para registrar todos os fatos, a fim de possibilitar a busca das respostas, né, via balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício, que a gente vai ver essas duas figurinhas hoje. A balanço patrimonial vocês já conhecem, mas a demonstração do resultado do exercício, que é a DRE, vocês ainda não conhecem. Então, lembra que eu falei que o balanço patrimonial ele é uma fotografia da sua empresa naquele momento? Mas uma empresa, ela gera, os acontecimentos ocorrem de forma muito espontânea, muito rápida. Não dá para toda hora você ficar fazendo um novo balanço patrimonial. Então, para controlar essas modificações, são criadas as contas, certo? Então, quando for movimentação lá dentro do caixa, aí vai mexer na conta do caixa. Quando for movimentação lá dentro de salários a pagar ou duplicatas a receber. Então, como cada empresa tem uma particularidade de acordo com o seu ramo, né? De acordo com a sua formatação, vai ser feito aí um planejamento. Então, as contas, elas serão criadas para registrar os fatos nos livros contábeis e que representam os elementos do ativo, passivo e patrimônio líquido. Mas também devem ser criadas contas que expliquem gastos e perdas do último período, né? Também é importante você ter um controle disso daí. Lembrando que contabilidade é controle, né? Os movimentos da conta, de cada conta, eles podem ser divididos em dois, né? Tem um movimento que aumenta aquela conta e tem um movimento que diminui o saldo daquela conta, concorda? Por exemplo, salários a pagar. Vamos dizer que eu pago R$100 por mês, então, no ano, eu vou pagar R$1.200. A cada mês, quando eu for pagando, aquele saldo vai diminuir, que eu tenho ali. Mesma coisa, a questão do caixa, você vai tirando para fazer umas compras, ou vai entrando dinheiro porque você realizou uma venda, né? Então, a gente vai começar a utilizar a nomenclatura de débito e crédito, que são os dois movimentos das contas. O que a gente vai chamar de movimento a débito é quando aumentam os saldos devedores e se diminui os saldos credores da conta. Certo? Débito aumenta saldo devedor, diminui saldo credor. E o crédito? Movimento a crédito vai aumentar o saldo credor e diminuir o saldo devedor. E aí vem o que a gente conhece, vai conhecer aí por chamar plano de contas. O plano de contas vai ser o conjunto, né, de contas criado pelo contador para atender às necessidades de registro das transações dos eventos econômicos. É chamado aí de plano de contas porque, na realidade, ele é criado antecipadamente ao uso de tais contas, ou seja, é visto anteriormente, né? Não tem lógica, depois que já está acontecendo, você não vai conseguir controlar. Você precisa saber quais os tipos de conta antes, para depois você já ir, toda a movimentação poder ser registrada. Você não pode sair fazendo os registros, só depois eu vou fazer um plano de contas. É essa, pelo menos, né? Eu acredito que talvez em cada particularidade de início de alguma empresa, pode ser que aconteça diferente. Esse plano de contas, gente, ele tem como função principal possibilitar uma adequada forma de controle do patrimônio da entidade, né? Tudo que entra e tudo que sai, de forma minuciosa. Cada centavo de uma instituição, ela tem que ser controlada.
Assim, a gente pode dizer que a função básica de um plano de contas é promover o registro das transações, dos eventos econômicos, de forma a criar condições ótimas de classificação e acumulação de dados. Veja, a contabilidade ela é essencialmente, né, um subsidiário de dados para aquela empresa, para saber onde está indo esse dinheiro, por onde está entrando, por onde está saindo. É claro que o contador, quando for elaborar um plano de contas, ele tem que consultar os seus usuários, né, para saber os objetivos da empresa e as suas atividades principais. E feito isso, existem alguns cuidados que devem ser tomados no plano aí de elaboração de um plano de contas. Lembrando que a gente está tendo conhecimento, como é que eu vou dizer, contato com essa informação, mas essas situações devem ser feitas por um contador. Nosso curso não é esse, mas já conhecimento é saber, né? A gente precisa saber de tudo um pouco. Então, um plano de contas, ele deve atender primariamente às necessidades específicas de cada empresa, então, tem que ser feito para aquela empresa. A classificação deve partir do geral para o particular. Então, veja naquele exemplo que a gente tinha lá de balanço patrimonial, tinha lá a questão dos passivo, não circulante, era. E depois vinham os empréstimos, então ele vai do geral para o particular. Deve ser codificado, cada conta, ela é atribuída aí um código. Os agrupamentos devem ser feitos pensando nos relatórios que deles se originarão. Então, se eu vou puxar um relatório de passivo, circulante, então eu tenho que pensar quais as contas que estão relacionadas. Então, tem que haver essa correlação aí, para que facilite na hora de gerar os relatórios. Os títulos das contas, né, eles devem refletir imediatamente os elementos patrimoniais que representam. Então, a conta caixa, caixa. Pronto, simples, direto, salário a pagar, vamos dizer que tem salário a receber, salário a pagar. E deve ter flexibilidade, né? Deve ter aí uma margem para uma ampliação e operacionalidade aí dessa conta. Colocando as contas de forma desordenada. Por que elas têm que ter toda a organização e a codificação? Se a gente colocar elas de forma desordenada, a gente vai ter mais dificuldade de analisar essas informações, vocês concordam? Uma vez que eu coloco qual vem primeiro, porque existe uma regrinha também para isso. Marcela, como eu vou saber qual continha? Porque como vocês vão ver que elas vão ter um código. É a A1, depois é a 1.1, a 1.1.1, né? Então, como organizar isso? Primeiro, a gente vai ter que saber aí que as contas do ativo, elas vêm em ordem decrescente do grau de liquidez. Quer dizer que quanto mais líquida, né? Líquida é referente aí à capacidade de se transformar em dinheiro. Quanto mais líquidas forem as contas, em primeiro lugar, elas serão apresentadas. Então, qual é a primeiríssima de toda? É o caixa, né? A conta caixa, que vai entrando dinheiro, então ela vem aí em primeiro lugar. Então, exemplificando, a gente pode dizer que um ativo com as duplicatas a receber, elas são mais facilmente transformadas em dinheiro do que um ativo como máquinas e equipamentos, concorda? Muito mais rápido. Então, elas têm que vir nessa demonstração anteriormente à conta de máquina e equipamentos. Então, sempre que vocês analisarem, vocês tenham em mente que elas estão no ativo, organizados aí a partir do maior grau de liquidez. Já no passivo, né? No passivo, as contas são organizadas em ordem decrescente do seu grau de exigibilidade, ou seja, as dívidas, quanto mais próximas à sua data de vencimento, em primeiro lugar serão apresentadas. Então, primeiro você vai elencar quais vêm as dívidas que estão mais próximas aí do seu vencimento. Então, quanto mais próximo, mais acima. E aí, à medida que o vencimento está mais distante, elas vão ficando mais para baixo no balanço. Então, gente, para Marion, deixa eu ver aqui quem está querendo entrar. Só um instante. Boa noite, Daiane. Então, para Marion, né, o plano de contas vai ser aí o agrupamento ordenado
de todas as contas que são utilizadas pela contabilidade dentro de determinada empresa. Portanto, o elenco considerado de contas ele é indispensável para o registro de todos os fatos contábeis. E a gente vai ver também um pouquinho do que são fatos contábeis. Estou vendo aqui que está cheio de... Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Tem alguma pergunta? É coisa vocês me interrompam no áudio, tá, gente? Que eu estou aqui me dividindo em 3 telas. Pense aí. Vamos lá. Então, aí tem um modelo de plano de contas. Esse plano de contas que tem lá no livro, ele é bem maior, tá? Eu trouxe aí só a primeira página, porque senão ia ficar cansativo aqui. Mas vejam, a codificação, o ativo é o número 1. Como a gente sabe que o ativo se divide aí em ativo circulante, ativo não circulante, então tem aí o 1.1, que é o ativo circulante. Aí vemos o ativo disponível, que lembra que ele podia fazer subgrupo? Então, ele fez um subgrupo aí de ativo disponível, que é o 1.1.1. Dentro desse subgrupo tem o caixa, bancos, conta movimento e aplicações financeiras. Veja que estão elencados aí, estão distribuídos, né, numa sequência de grau de liquidez, que você vai conseguir transformar mais rápido ao que está no seu caixa, o dinheiro que já está na sua mão. Depois vem outras contas em banco, vamos dizer se receba cartão, né? Então, o dinheiro está lá na sua conta, mas ele demora mais a transformar em dinheiro, você tem que ir até um banco. Em seguida, vem as aplicações financeiras que você, porventura, esteja fazendo. Certo? E a mesma coisa vale para os outros elementos aí do ativo. Então, compreendido até aqui? Deixa eu ir passando aqui. Tudo ok. Oi. Francisco Souza, tu tá aí, é? O Francisco e o Isaac estão lá no Teams. Deixa eu anotar aqui. Muito bem. Pelo menos não estou lá sozinha. Então, vamos lá. Então, gente, algumas particularidades ainda sobre a elaboração do plano de contas, né? Vocês viram lá que há uma codificação, o ponto 1, o artigo circulante, o ponto 2, o artigo não circulante, né? Dentro do artigo circulante, a gente encontrou aí outros subgrupos, né? Já viu aí como são distribuídos, o ordenado aí, a divisão desses subgrupos. E a gente aí traz a informação, né? A primeira codificação para ativo, passivo, receita, lá no plano de contas que eu mostrei primeiro para vocês, né? Dentro do livro, ele traz um plano bem completo, depois vocês dão uma olhada. Então, a primeira codificação é essa que apresenta o número 1, que era o ativo, o que eu acabei de mostrar, ou então número 2, número 3, número 4, número 5. Essas são a primeira, vocês veem que depois dele não tem outro número, né? Então, nesse plano de contas tem aí, esses números foram atribuídos para a conta do ativo, passivo, receitas, custos e despesas. E esses grupos, né, eles são chamados aí de planos de contas em primeiro grau. Então, quando a gente identifica dentro de um plano de contas, aquelas contas, né, com a primeira codificação, essas contas são chamadas aí de contas em primeiro grau. À medida que a gente vai detalhando 1.1, 1.2, ponto 3, né? Aí nós vamos denominando o plano de contas de segundo grau. E, por exemplo, de segundo grau vai ser 1.1. De terceiro grau, para detalhamento do segundo. E assim por diante, tá, gente? À medida que vai aumentando, você vai aumentando aí também o grau dessa conta. Depois vocês olham o modelinho que tem lá, né, com atenção. A finalidade do plano de contas é, então, a definição de um sistema que classifique para permitir o somatório dos saldos. Então, para que surge esse plano de contas? É para subsidiar, né, que a gente vai ver que é a DRE, que isso vai alimentar o nosso balanço patrimonial. E para que isso seja feito de uma forma organizada, classificada, então é feito aí o planejamento, o plano de contas. E eles também facilitam aí na questão da informatização, para jogar aí dentro dos sistemas. E aí nós vamos ter contas sintéticas e contas analíticas.
Vejam que esses termos, né, eu acho muito interessante que a gente está estudando algumas coisas, que a gente começa a ver o nome de muitas coisas que na prática a gente não utiliza muito, mas para conhecimento de vocês, né, as contas analíticas são aquelas contas que representam os elementos patrimoniais em seu maior grau de detalhamento. Significa, então, que essa informação em seu nível de maior especificação está evidenciado lá nas contas analíticas. Normalmente, as contas analíticas, né, elas constituem aí na maior graduação do plano. No exemplo, as contas analíticas são aquelas de 4º grau. Por exemplo, a conta 2.1.3.2. Ou até mesmo de 5º grau, como ele deu o exemplo aí da conta 5,1,3,2,4. Esses exemplos aí de conta que ele está trazendo são exemplos de conta analítica, né? Porque eles têm um maior grau de detalhamento. Imagine, lá no ativo, não tem um detalhamento, é ativo. Número 1, ativo, sim. Mas o que está dentro desse ativo? Né? A gente vai ter outro subgrupo de ativo, aí vai ter só que tem caixas. Então, as analíticas, elas vão trazer esse grau, porque à medida que vai aumentando essa quantidade de números no código, quer dizer que ela está se aprofundando mais, está se afunilando mais. Então, a conta analítica, ela se configura quando a obtenção de seu saldo ela é conseguida através de lançamentos. Ou seja, toda vez que você faz aí um registro de um fato administrativo, que a gente vai ver mais no final da aula o que é um fato administrativo, certo? E as contas sintéticas? As contas sintéticas são aquelas cujo saldo é conseguido através do somatório do saldo de 2 ou mais contas analíticas. Então, aí é quando você volta para cima, né? Ou então de 2 ou mais contas sintéticas. Por exemplo, lá no passivo, se a gente tiver a soma aí do ativo circulante e o ativo não circulante, entendeu? São 2 contas sintéticas. Mas dentro do passivo, ou dentro do ativo, né, circulante, eu some lá todos os tipos de subgrupos de ativo que ele colocou, então eu tenho aí o somatório de algumas contas analíticas que vão dar uma conta sintética. Então, gente, as contas sintéticas, elas não recebem lançamento, concordam? Porque o lançamento ocorre sempre que há uma movimentação lá dentro, certo? Do caixa, entrou dinheiro, saiu dinheiro, há um lançamento, um acréscimo, um adébito, certo? Dentro do ativo, isso não vai impactar. Eu não vou lançar dentro do ativo entrou tanto. Não, eu vou lá na conta. Então, ele se constitui nos planos de contas de menor grau, né? Como o 1 ou 1.1. E quanto menor é o grau da conta, mais sintético é o seu saldo. Ou seja, o saldo vai representar, então, um resumo muito maior de outras contas. Quanto menor o grau de uma conta, ou seja, o número 1 ativo, né? Mais sintético, mais resumido de informações ele vai estar. Quanto maior o grau, mais, vamos dizer assim, mais especificado vai estar, né? Então, com isso, deixa eu ver quem está pedindo aqui para entrar. Pronto. Então, gente, com isso, a gente vai fechar o tópico 1, que era a estrutura do balanço patrimonial. Então, ficou claro aí que a gente viu na semana passada como funciona, o que fica de cada lado no balanço patrimonial, e agora a gente já começa a ver mais na prática como é que isso é realizado, né? A partir do planejamento das contas, dos lançamentos que são feitos dentro das contas, para depois irem para dentro do balanço. Como elencar, distribuir, né, esses tipos de conta através do grau de liquidez ou do grau de exigibilidade no passivo. O que é que nós vamos ver agora? Razonetes e partidas dobrados. Vamos ver as contas em si, tá bom? Então, vamos lá com calma, porque nessa hora até eu fico confusa, até porque eu não sou contadora, tá, gente? Vamos lá. Então, a partir de agora, ele vai começar a demonstrar aí uma metodologia que nos permitirá efetuar, né, a contabilidade de uma entidade com maior agilidade. Então, basicamente, a gente vai controlar individualmente cada conta, registrando os aumentos e diminuições que ocorrem em cada uma delas.
né? Permitindo, assim, que a qualquer momento, né, ou no final de, vamos dizer que você vai fazer um levantamento aí semanal ou mensal, né, para elaborar um balanço patrimonial, vai ser possível. Assim, a gente evita, a cada operação ocorrida na empresa, a elaboração do balanço patrimonial. Você vai apenas fazer a demonstração. O controle individual aí de cada conta, ele será efetuado pelo que a gente chama de razonetes, que nada mais são do que uma representação em forma resumida de um livro contábil obrigatório, né, que é utilizado na contabilidade, chamado de livro razão. Então, razonete é uma representação resumida do livro razão, e aqui eu apresento vocês o razonete, né? Eles possuem, veja que logo em cima fica o nome da conta, poderia ser caixa, então fica aí, caixa. Do lado esquerdo, nós vamos ter o D de débito. No lado direito, vamos ter o C de crédito. Então, para cada conta dessa, o que for ter que ser feito o lançamento a débito e lançamento a crédito, vai ser feito dentro dessa diagramação aí da conta. Cada conta ela é visualizada dessa forma. Certo? Então, gente, eles possuem aí uma semelhança, né, com a estrutura do balanço patrimonial. O lado esquerdo de uma conta é chamado aí o lado do débito, e o lado direito é o lado do crédito. Um valor, Gente, peraí. Os meninos aqui estão atrasados. Eu estava voltando o menino do Teams, desculpa. Volta. Então, gente, um movimento de valor no lado esquerdo de uma conta é chamado de movimento ou lançamento a débito. E do lado direito, nós vamos chamar de movimento ou lançamento a crédito. Grava isso aí na mente de vocês, que nós vamos ter que entender agora um pouquinho o conceito do que é débito e o que é crédito, certo? Vamos lá. O débito significa destino ou aplicação dos recursos no público. Sempre que recursos são aplicados, como a compra de bens, pagamento de dívidas, entre outros, vai existir um débito na conta correspondente ao item para qual os recursos destinaram-se. Já o crédito significa aí a origem dos recursos. Então, débito é a aplicação dos recursos e o crédito, origem dos recursos, de onde vieram, a fonte de recursos. Seja proveniente dos sócios, quando você puxa aí o capital social, né? A venda de serviços, obtenção de um empréstimo. Entre outros, implicará sempre um crédito na conta referente à origem de recursos. E aí eu trouxe essa imagenzinha aí compilada, que não tem no livro, certo? Para vocês compreenderem um pouquinho o que é partidas dobradas. É um método de escrituração, ou seja, de registro, dos fatos contábeis, onde um acontecimento ele é colocado simultaneamente, como uma obrigação de um lado e o direito de outro. A soma de todas as obrigações será sempre igual à soma de todos os direitos. Não tem como as coisas, na vida, nada se cria, né? Tudo se copia. Então, assim, não dá para a gente criar dinheiro, né? Só pode existir R$100 de crédito no caixa, R$100 disponíveis no caixa, se você tiver vendido R$100 em mercadoria. Então, vai sair lá do seu estoque e vai entrar no seu caixa. Então, há de haver esse lançamento simultâneo. Isso aí é o que caracteriza a questão das partidas dobradas. Oi! Oi! Qual? Qual? Esse? Qual foi o último que tu viu? O último foi esse que tu viu? Esse aqui. Certo. Essa é a representação da conta, né? Isso. Isso. Aí, eu, depois disso que eles pareciam com a estrutura do balanço patrimonial, expliquei
E do lado esquerdo ficam os lançamentos a débito, e do lado direito os lançamentos a crédito. Certo? Aí expliquei aí que o débito é a aplicação de recursos. E o crédito é origem de recursos, de onde sai, né? E aí mostrei a questão das partidas dobradas, que são lançamentos simultâneos, né? O que vai gerar a obrigação de um lado acaba gerando um direito de outro. Certo? Nada. Então, para a gente poder entender aí as partidas, o funcionamento da contabilidade com a utilização dos razonetes, a gente tem que entender essa regra aí da movimentação das contas, né? A regra possui um mecanismo de funcionamento específico para as contas do ativo, passivo e patrimônio líquido. Então, veja, eu agora vou mostrar para vocês, está lá no livro, depois vocês dão uma revisada para fixar, porque essas coisas às vezes a gente se confunde. Como vai funcionar os lançamentos a débitos e créditos quando se tratar de uma conta do ativo, quando se tratar de uma conta do passivo ou do patrimônio líquido, certo? Vamos começar com as contas do ativo. Deixa eu passar o slide aqui para os meninos. Pronto. Ó, imagine, veja aí, nós temos uma conta do ativo, tem ali, ó, para contas do ativo, certo? Para exemplificar essa regra, uma operação envolvendo o pagamento de uma dívida. A conta caixa, que é uma conta do ativo, concordam? Pronto. Ela teria necessidade de desembolsar um certo valor, concordam? Para pagar uma dívida? Então, o movimento ou lançamento deste valor seria feito no lado direito. Vocês estão vendo aí como é que é a caracterização dos lançamentos a débito e a crédito numa conta do ativo. Eu tenho, então, que quando for lançado algo que vai aumentar o valor do caixa, né, por exemplo, que ele deu exemplo aí da conta caixa, e se é algo que está aumentando o caixa, então ele vai ser lançado como débito. Se é algo que está diminuindo o caixa, então ele é lançado do lado do crédito. Entendeu aí a regrinha? Débito na conta do ativo, numa conta do ativo, né? Os lançamentos a débito são os que aumentam os valores. E o lançamento a crédito são os que diminuem os valores dessa conta. Por isso que ele falou aí que se ele tivesse que pagar uma dívida da empresa, ele teria que retirar dinheiro da empresa e aí esse lançamento seria feito onde? No lado direito. Mas como assim, Marcela? Não é crédito? Lembra do que eu disse? O crédito significa a origem dos recursos. Né? Qual foi a origem aí para esse pagamento? Porque o caixa é uma conta do ativo. Bom? Agora, vamos analisar como deve ser feito quando for uma conta do passivo. Numa conta do passivo, aí vamos usar aí a mesma operação, o mesmo exemplo anterior, né? Já a operação anterior, que era o pagamento da dívida, né? Para esta regra, a dívida quitada ia provocar uma movimentação, né, no lado esquerdo da conta do passivo, porque iria haver aí uma diminuição do seu valor. Então, aquela mesma ação foi eu tirar os R$100 do caixa para pagar uma dívida. Quando eu vou registrar que eu tirei R$100 de crédito da minha conta da caixa, né? Eu lanço ela como um crédito, porque diminuiu o valor. Lá na minha conta do passivo, né? Se a dívida é uma conta do passivo, ela vai ter o quê? Um lançamento aí no lado esquerdo, porque houve uma diminuição do valor dessa conta. Se a conta era duplicadas a pagar, e eu paguei R$100, então houve uma diminuição do valor dessa conta. Ficou claro? Seguindo agora para o patrimônio. No caso aí do patrimônio líquido, né? Nós vamos ter, para as contas do patrimônio líquido, a regra de funcionamento é a mesma regra do passivo. Lembra que eles ficam no mesmo lado? Pois é, porque ambas são relacionadas no mesmo lado do balanço patrimonial. Imagine assim uma operação contábil onde houvesse um aumento de capital em dinheiro. Alguém investiu mais, né? Com essa operação, nós teríamos um movimento em uma conta do patrimônio líquido, chamada capital, né?
no lado direito e um movimento em uma conta do ativo, no caixa, do lado esquerdo. Lembra como é o funcionamento de uma conta do ativo? Se for aumentar os valores, é lançado aí a débito no lado esquerdo. Aqui a imagem. Se for lançado do lado do capital, no caso aí do patrimônio líquido, que fica do lado direito, aí teríamos o movimento do lado direito, né, do balanço patrimonial. Então, ficou claro, né, gente? Conta do ativo. Se aumentar o valor, vai ser lançado a débito. Se for aumentar o valor daquela conta. Se for diminuir o valor daquela conta, é lançado a débito. No passivo e no patrimônio líquido, se forem lançados para aumentar o valor dessas contas, vão para o lado do crédito, lançado a crédito. Se for para diminuir, é lançado a débito. Tenham isso na mente, decorem aí. E aí, tem um exemplo que o livro traz daquela empresa que a gente viu semana passada. Aquela empresa, né, fulanos aí se reuniram, botaram capital aí total, investiram 60 mil reais. Aí tem várias ações que aconteceram dentro dessa empresa, né? No outro dia, eles adquiriram a sala comercial, pagaram à vista 23 mil reais. A letra C aí, eles compraram máquinas que custaram 32 mil reais, também foram pagas à vista, né? No outro dia, eles adquiriram aí já móveis e utensílios, aí deu 7 mil reais, eles já compraram a prazo. Em seguida, eles resolveram vender a sala que eles compraram por 24 mil reais. Aí houve um lucro de mil reais, vocês lembram? Porque eles compraram por 23, não é isso? E eles venderam parcelado, foi a prazo essa venda da sala. Depois, eles pagaram parcialmente sua dívida lá dos móveis que eles compraram a prazo, né? E ele recebeu parte do valor da venda da sala. Foram essas ações que aconteceram nesse período aí do dia 1 de fevereiro até o dia 20 de fevereiro de 2010, dentro dessa empresa. E aí ela traz um exemplo de contas, das contas, né? Por exemplo, a conta caixa. Vocês veem aí, não sei se vocês dá para vocês enxergarem, mas lá no livro de vocês tem, depois vocês dão uma olhada. A primeira conta apresentada aí em cima é a caixa. Caixa C. Temos do lado o débito, do outro lado o crédito. Aí ele tem assim, ó, um Azinho do lado de 60 mil reais. Qual foi a ação lá na letra A? Eles investiram 60 mil reais. Vocês lembram, caixa é uma conta do ativo. O que acontece quando uma conta do ativo aumenta? Ela é lançada lá no débito, é lançada a débito. Oi? Alguém quer falar? Certo? Compreenderam? Então, a primeira ação da empresa foi a incorporação do capital, a capital social, isso é caixa. Então, houve uma alteração aí da conta caixa, que como se trata de uma conta do ativo, esse valor vai ser, e aumenta o valor do caixa, vai ser lançado aí a débito. Em seguida, lá na letra B, veja, eles compraram aquela sala. Comprar essa sala teve aí uma diminuição dessa conta do ativo. Então, é lançado a crédito. Aí foi lançado do outro lado 23 mil reais. Enquanto isso, lá na conta passiva, ou na conta imóveis, né? Foi lançado aí uns 23 mil reais a débito, porque aumentou o ativo. Lembra? Aumenta ativo, vai para o débito. E assim ele vai colocando todas as continhas, cada ação que foi descrita naquela situação que aconteceu do dia 1 ao dia 20 dessa empresa, todas elas foram descritas nas suas respectivas contas. Inclusive, vocês têm aqui, ó, lucro acumulado, é a última conta. De onde veio esse lucro? Veio lá da venda, né, que aconteceu da sala comercial que eles acabaram vendendo. Com isso, eles geraram um lucro aí de R$1.000. Então, foi lançado a venda de 23 mil reais lá na conta imóvel e zerou a conta. Não sei se vocês estão vendo, a conta imóvel é lá em cima. Tem a conta caixa, a conta capital e a conta imóvel.
Quando eles lançaram aí a conta imóvel, que eles pertenciam, primeiro eles lançaram a débito quando aumentou o valor dessa conta, R$23 mil. Depois eles não venderam o terreno, então isso fez diminuir o valor dessa conta, que é uma conta do ativo, então eles diminuíram R$23 mil. Com isso, gente, essa conta foi zerada, né? Não existe, então, mais nenhum valor aí em imóveis que essa empresa possua. E aí tem a demonstração de todas as continhas, certo? Deixa eu passar aqui. Pronto. Então, eles ficaram aí... Deixa eu só voltar aqui a figura anterior para mostrar uma coisinha para vocês. Só um instante. Eles estão fechando essas contas. Não sei se vocês estão vendo. Como eu expliquei para vocês que a conta imóvel ela ficou zerada, a conta caixa, veja que a conta caixa tem uma explicaçãozinha aí. Primeiro entrou R$60 mil, é a letrinha A, o Azinho. Depois saíram R$23 mil para a compra de um imóvel, diminuiu, foi para o lado do crédito. Depois eles ganharam 10 mil, lembra que a empresa recebeu um pagamento da venda? Então isso foi para aumentar o ativo conta caixa. Se aumenta, foi lançado a débito. Depois, eles compraram equipamentos no valor de R$32 mil. Eles pagaram à vista. Então, saiu o recurso do caixa, diminuiu o valor e foi lançado a crédito. Então, vocês verificam que no final, do lado do débito, na conta caixa, havia um saldo de R$70 mil que eles somaram. Enquanto isso, na conta crédito, foram lançados o total de R$58 mil. Então, no final, quando você vai fechar essa conta, você vai verificar que existe um saldo nessa conta de R$12 mil positivo, certo? Existem R$12 mil aí dentro dessa conta caixa. Se você analisar agora lá no balanço patrimonial, você vai encontrar aí na conta caixa o valor de quanto? R$12 mil. Porque, gente, todas aquelas contas, aqueles resuminhos, era para eles compreenderem, para colocar dentro do balanço patrimonial, eles não vão colocar todas aquelas alterações que aconteceram. Eles vão registrando todas as alterações lá dentro daquela conta, depois eles zeram ela e o que sobra de resultado é que vai para dentro do balanço patrimonial. Então, lá dentro do caixa, na demonstração do balanço patrimonial, aí no dia 20 de fevereiro, eles teriam, então, R$12 mil de caixa, ainda tem R$32 mil dos equipamentos que eles compraram, tem os R$7 mil dos móveis e utensílios. Vejam que a duplicatas a pagar, eles já tinham pago R$3 mil daquelas duplicatas, então agora eles só tem R$4 mil lá dentro do passivo, tá certo? E as duplicatas a receber, lembra que eles venderam uma sala que eles compraram por R$23 mil, venderam por R$24 mil e anteciparam o pagamento de 10, então eles ainda devem R$14 mil. Então, essas contas, elas existem para isso, para facilitar a informação compilada que vai para dentro do balanço patrimonial. Compreendido? Então, o tópico 2 era apenas isso, né? Foi um tópico rapidinho. A gente compreendeu aí as contas, se aumenta uma conta de débito, se diminui a lançada a crédito, no passivo é o contrário. Então, agora a gente vai para o tópico 3. Eu já estou quase ficando sem voz, vocês me perdoem, minha água acabou. Vamos falar, então, das variações de patrimônio líquido e a apuração dos resultados. Então, agora a gente vai ver como é a questão aí da DRE, né? Então, a gente sabe que o patrimônio líquido das entidades, ele representa aí a riqueza líquida dessa entidade, né? E ela pode variar por duas causas. Essa riqueza líquida aí. A primeira vai ser a partir aí do investimento inicial de capital que os proprietários fizeram, né? E seus aumentos aí posteriores. Pode também haver diminuições nessa riqueza líquida, provocada aí por desinvestimento de capital, né? Quando aí uma retirada ou saída, por exemplo, de um proprietário da sociedade. Ele não quer mais fazer parte da sociedade e quer a parte dele de volta. Não sei se vocês assistiram o episódio que eu mandei para vocês, do Switch Pitch, né? Lembra que eles fizeram, quem assistiu aí? Aquele episódio é bem interessante para ver essas questões de contabilidade um pouquinho na prática, né?
e também porque eles... Ai, Jesus, estou fazendo muita coisa ao mesmo tempo, a mente está falhando. Vamos lá? Pronto, porque ele vê também a questão do contrato social que você faz da empresa, né? Como é importante ali você estar atento e prever situações aí que precisam se desfazer em uma sociedade. Mas, então, quando aquele cara sai, ele precisa tirar uma parte do investimento que ele fez. Então, é uma das ocasiões que acontece aí uma alteração na riqueza líquida. E outra forma de haver variações do patrimônio líquido é pelo confronto aí das receitas e despesas. Por quê? Essas contas, elas vão ser analisadas, receitas e despesas, para saber aí como é que foi. A gente teve lucro, a gente teve prejuízo. Vai ser a partir da avaliação dessas contas que a gente vai saber. Então, contabilmente, vamos falar agora de receitas e despesas. Falando contabilmente, né, a receita, ela pode ser entendida aí como a entrada de elementos para o ativo da empresa, que sejam provenientes aí de vendas de produtos, mercadorias, ou então prestação de serviço. Vendas essas que estão ligadas diretamente à atividade operacional da empresa, certo? Você vendeu outra coisa e não, então tem que estar diretamente relacionada com as atividades da empresa. São o que tem, as vendas que são feitas realmente do objetivo da instituição. Os números do ativo, né, a gente viu que eles são visualizados no caixa se as receitas forem à vista, né? Ou, por exemplo, na duplicadas a receber de clientes, se as receitas forem realizadas a prazo. Quando você faz uma venda em dinheiro, vai ser visualizada no caixa. Se for a prazo, vai ser lá nas duplicadas a receber. Já as despesas, né, considerada aí os elementos, são considerados os elementos negativos do resultado, correspondem aos bens, o consumo dos bens ou serviços que, direto ou indiretamente, aí, ajudam a produzir receitas. Então, é o que você vai utilizar para produzir as suas receitas, né? É o sacrifício aí que a empresa faz visando obter aí as suas receitas. Então, as despesas, por sua vez, elas provocam uma diminuição no ativo, certo? Quando pagas. Ou então, né, ou aumentos no passivo, quando são geradas e não pagas. Vamos dizer que você fez um empréstimo, certo? E o confronto entre os elementos positivos, né, são as receitas, e os elementos negativos, que são as despesas, produz o quê? Um resultado. O resultado será positivo quando as receitas forem superiores às despesas, muito claro, né? E negativo quando as despesas forem superiores às receitas. Então, quando o resultado for positivo, mais receitas, a gente tem lucro. E quando o resultado for negativo, nós teremos o quê? Prejuízos. Para quantificar o resultado, né, que as empresas obtêm, a gente utiliza o que é chamado aí de uma demonstração contábil, demonstração de resultado do exercício, DRE, né, e ela possui um formato aqui, bem simplista, que ele considera aí, e aí eu quero que vocês não fiquem atordoados com esse monte de setinhas. Mas é o quadradinho lá de cima, você veja que ele nem tem divisão, né? Como tem aí no balanço patrimonial, de um lado um, de lado do outro. Ele apresenta aí as receitas, e em seguida as despesas, né? Traz o exemplo aí da nossa empresa, a companhia Uni, onde eles tiveram aí R$ 5.600 de vendas, certo? E tiveram despesas com salários, no valor de R$ 2.400, despesas com aluguel, R$ 1.200, despesas com materiais, R$ 950. Então, traz aí o resultado líquido, o resultado do lucro líquido. De dentro dessa DRE que vão sair as informações para o balanço patrimonial, e aí logo abaixo vocês conseguem visualizar isso. Lá do lado do passivo, onde tem assim, ó, obrigações fiscais, sociais e trabalhistas, né, tem a conta salário a pagar. Ele vai retirar lá do DRT quanto são as despesas com salário, R$ 2.400, tá vendo? E assim é feito com as outras contas.
E a gente vai ter depois um exemplo já mais prático dentro dessa empresa aí também. Então, gente, essas duas, lembra que a gente está conhecendo aqui duas demonstrações, balanço patrimonial e demonstração de resultados. Elas estão intimamente ligadas, né, com uma forte relação aí entre elas, porque as operações que geram receitas e despesas, elas vão provocar alterações no resultado e no patrimônio, certo? As contas de receita e despesa são chamadas contas de resultado, também são movimentadas pela contabilidade, né, em razonetes. Então, ela também vira uma continha lá, daquele formatinho que eu mostrei antes. Da mesma forma que as contas do ativo, passivo e patrimônio líquido. Então, elas são contas específicas. Ela é a conta do resultado de todas as receitas. E a outra é a conta do resultado de todas as despesas. Então, mais uma vez aí, a regrinha para vocês. Na conta receitas, os lançamentos aumentam, os valores são lançados aí a crédito. Já nas despesas, o que aumenta os valores vai ser lançado a débito. Então, conta receita. O que aumenta os valores dessa conta será lançado a crédito. Já o que aumenta a conta da despesa é lançado a débito, certo? Receitas, aumento, vai a crédito. Despesas, aumento, vai a débito. Os registros aí de aumentos e de diminuições das contas patrimônio líquido obedecem à seguinte regra. Os aumentos são registrados por créditos e as diminuições por débitos. Certo? Porque essas receitas e essas despesas, bem aqui ele vai dizer que esses resultados vão fazer alterações no patrimônio. Então, se houver aumento, vão ser registrados por créditos. E se tiver diminuição, vão ser lançados por débitos. Veja que é muitas regrinhas, né? A gente pode acabar aí confundindo um ou outro. Então, é bom fazer um esqueminha, ou imprimir esse esqueminha aí e ter na mente aí, para a gente, na hora de fazer uma prova, fazer exercícios, né? Não se confundir. Em função dessa regra geral, as receitas obtidas que venham a aumentar o patrimônio líquido, elas são creditadas em contas de receitas. E as despesas que vêm aí diminuir o patrimônio líquido, como a saída de um sócio, elas devem ser debitadas em contas de despesas. Deixa eu pegar aqui o carregador do computador. Seguindo. Então, uma despesa é, portanto, um elemento que vai diminuir o resultado e, consequentemente, o patrimônio líquido. E uma receita é um elemento que aumenta o resultado e, por decorrência, também o patrimônio líquido. Então, certo? Pô, legal aí? Despesa diminui o resultado. Receita aumenta o resultado. Para que haja, então, condições e informações detalhadas dentro de uma empresa, então, receitas e despesas constituem apenas os grupos principais, né? Eles podem ser desdobrados em cada classe, em diversos componentes, segundo a natureza e o tipo de cada uma delas, certo? E aí, como é que vai ficar, então, a contabilidade agora com essas contas de resultado que a gente trouxe? Que a gente estava trabalhando com contas específicas para cada coisa. Agora, existem essas contas de resultado, que é a despesa e a receita. Aí, ele pede para a gente imaginar aquela mesma companhia única, né? Então, imagine que ela esteja sendo criada com a finalidade de prestar serviço, né? Ela se constituiu aí num imóvel alugado, então eles vão ter que pagar aluguel, com um capital que foi deixado aí à disposição pelos sócios no valor de R$8.000 em dinheiro. Então, ele vai lá para o caixa. Em seguida, adquiriu à vista móveis e utensílios no valor de R$2.000. Então, a alteração aí nessa conta do passivo, aliás, na conta do ativo, né, o caixa, e na conta também do ativo de móveis e utensílios. Posteriormente, essa companhia foi contratada para prestar serviço, né? E aí ela cobrou pelos serviços o valor de R$3.000 à vista. Ela executou mais serviços e, de acordo com o acordado, ela só receberá o valor
de R$ 1.500 daqui a 60 dias. Pagou o salário dos funcionários, né, no valor de R$ 1.900, e pagou o aluguel do imóvel, no valor referente aí de R$ 1.100. Fiquem atentos, porque a gente vai, o livro, esse exemplo está lá no livro, e ele traz em seguida algumas perguntas. Com aquelas informações que eu li há pouco, é possível dizer se essa companhia é lucrativa? E como fica seu balanço patrimonial? Outra coisa, como é que fica a sua demonstração de resultados? E aí, para a gente obter essas respostas, ele vai trazer aí a prática, primeiro colocando todas essas informações nas suas respectivas contas. E aí eu trouxe assim, lembre que novamente tem aí do lado o Azinho, o Czinho, um Bzinho. Isso tem relação com o quê? Com aquelas informações. Então, a informação A é que eles alugaram um imóvel e investiram R$ 8.000 na empresa. Então, veja aí, o que está referente à letrinha A, a gente teve um aumento no caixa de R$ 8.000. Quando é um lançamento para aumentar uma conta do ativo, a gente não lança débito. Então, foi lançado aí R$ 8.000. Ao mesmo tempo, a gente sabe que esses R$ 8.000, eles não vieram de uma venda, né? Eles vieram da incorporação do capital social. Então, tem a conta capital, né? Que é de R$ 8.000. A conta capital compõe lá o patrimônio líquido. Então, aumentar o patrimônio da empresa, fica lá no passivo. Então, aumentou aí, foi lançado a crédito. A gente viu que eles compraram R$ 2.000 em imóveis e utensílios e pagaram à vista, que é a letra B. Vejam que a letra Bzinho, ela está contabilizada aí em duas contas, a conta caixa e a conta utensílios. Natural, né, gente? Ele comprou à vista, então eu mexi onde? Na conta caixa. Essa mexida, né, essa alteração, ela foi para aumentar ou para diminuir essa conta? Foi para diminuir. Então, quando eu diminuo uma conta do ativo, eu lanço a crédito. Então, foi lançado aí a crédito na conta caixa R$ 2.000. Ao mesmo tempo, eu usei esse valor para adquirir móveis e utensílios. Móveis e utensílios são a conta do ativo, ela foi aumentada, então eu lanço ela a débito. E assim foram indo todas essas situações. Foram lançadas, então, aí as receitas de serviços. Lembram que lá na letra C, ele diz que a empresa foi contratada e cobrou aí R$ 3.000 à vista. Então, por isso que na conta aí, receitas de serviço, foi lançado aí R$ 3.000. Essa, lá dentro demais na letra D. E ele ia receber R$ 1.500 aí em 60 dias. E tem as despesas aí com salários e as despesas com aluguéis também descritos. Então, efetuada toda essa movimentação, que é aquelas descrições que aconteceram da letra A até a letra F, né? E aí foram lançados nas suas respectivas contas, a gente percebe agora a existência de saldo, não apenas nas contas patrimoniais, como ativo, passivo, patrimônio líquido, mas também nas contas de resultado, que são receitas e despesas. E aí, para a gente poder responder aquela primeira perguntinha lá, né, que era se a empresa é lucrativa, então, a gente precisa primeiro considerar que toda a empresa necessita fazer a apuração de resultados pelo menos uma vez por ano, certo? Essa indicação aí, pelo menos uma vez por ano. O lucro ou prejuízo de um exercício está na dependência do confronto das contas. Você vai ter que confrontar, tá? As duas aí para se encarar e ver quem vai ganhar. Não é isso? Que há as contas aí de resultado de receita e despesa para saber o resultado líquido delas. E aí, isso aí se denomina, né? Na conta denominada resultado. Para efeito de apurar o resultado das empresas, as contas de receita e despesas, elas são periódicas, né? Somente deverão conter registros para um ano ou período menor, e conforme a duração do período contábil, significa aí que todas as contas de receita e de despesa, elas devem possuir saldo zero no início dos períodos. O que é isso, gente? Vamos ver quem utiliza, tem gente que utiliza as planilhas, por exemplo, de controle das suas receitas e suas despesas, isso eu falo pessoalmente, individualmente.
Você coloca lá o seu salário, que você recebe de renda, são suas receitas. E você coloca todas as suas dívidas que você vai ter que pagar com essa receita. Ao fim do mês, você vai fechar essa conta de resultado. E aí você vai saber se naquele mês você teve lucro ou teve prejuízo ou ficou neutro, né? Deu justinho. Para que quando for no mês seguinte, você já inicia tudo de novo, do zero, com um novo salário, ou seja, uma nova receita e novas despesas. Então, gente, para que isso aconteça, né, de zerar e quando inicia um novo período, você inicia zerado. No final de cada período, deve-se proceder ao encerramento das contas de resultado, por meio do que se chama aí de lançamento de encerramento, onde o encerramento das contas de receita vai ser realizado pela transferência débito dos seus saldos credores para crédito na conta resultado. Lembra? Vamos prestar atenção. A conta resultado é a conta receita. Quais são as contas que vão estar lá? Ele está querendo que você vai pegar o saldo dessas contas, mas você pegou o saldo da conta caixa. Lembra que a gente viu que tinha 12 mil reais? Pronto, aquele outro exemplo. Então, aquilo é um saldo de uma conta. Então, você vai pegar, então, transferir os saldos daquela conta para essa nova conta resultado. Então, quando você faz a transferência débito dos seus créditos credores para crédito na conta do resultado, ela vai entrar como crédito. E as contas que são de despesas, elas vão ser aí encerradas com a transferência do crédito de seus saldos devedores para débito na conta resultado. Vamos lá. Por que eles são créditos? Né? Se eles são despesas. Lembra que a gente falou mais acima? Os créditos é de onde vem o recurso e o débito é a aplicação. Não é isso? Então, se a gente está falando de uma conta de despesa, você está aplicando algo na empresa. Não é isso? Então, essa conta de despesa, né, elas são encerradas e pela transferência de crédito dos seus saldos aí, devedores, para entrando na conta resultado como débito, lançamento a débito, né? Voltando àquele nosso exemplo, vocês estão tão quietinhos hoje, acho que eu estou falando sozinha. Deixa eu ver aqui quantos estão logados. Estão bem quietinhos. Então, vamos lá. Não, né? Então, voltando ao nosso exemplo, a gente precisa adotar os seguintes procedimentos. Primeiro, a gente vai apurar o saldo nas contas de receita e despesa. Depois, a gente transfere o saldo dessas contas, né, para uma conta específica chamada resultado. No momento da transferência, todas as contas de receitas e de despesas, elas terão o seu saldo anulado. E aí ele vai dando uma sequência de lançamentos para isso acontecer. Lançamento de anulação do saldo da receita de serviços, né, e, consequentemente, aí a transferência para a conta de resultado. Depois, você também faz o lançamento de anulação da conta despesa com salários, e aí transfere o saldo para onde? Para a conta de resultado. Então, veja, eles vão fechando uma conta e vão juntando em outra para saber se no final tudo que eu devia e tudo que eu consegui produzir me gerou aí prejuízo ou gerou lucro, né? E aí ele traz. Já a gente vai ver essas demonstrações aqui no Razonete, né? Mas antes tem uma observação aí. Concentre a atenção nas contas de receitas e despesas e veja a seguir como fica o processo de apuração de resultados. E aí está o processo, né, de avaliação de resultados. Veja lá no livro caixa. Aí tem a letra, aí ele tem da letrinha A até a letra C, que era daquela empresa lá que foi constituída com 8 mil reais, lembra? É a Uni, só que é uma outra situação. Deixa eu olhar aqui ela. Onde é que ela está? Só para eu ler. Pronto. Que essa é a empresa que ele quer saber se ela é lucrativa ou não, né? Que eles foram constituídos no imóvel alugado, o capital social que eles investiram foi 8 mil reais, depois eles compraram móveis e utensílios no valor de 2 mil, prestaram serviço aí e receberam 3 mil reais à vista,
executaram mais serviços e ficaram para receber R$ 1.500 em 60 dias, e eles pagaram aí R$ 1.900 de salário e R$ 1.100 de aluguel do imóvel. Então, todas essas ações, né, foram feitos os lançamentos nas contas. Veja que o primeiro lançamento, a letrinha A, foi aí a débito na conta caixa de R$ 8.000, e lá no capital também, né, onde surgiram R$ 8.000. E aí foram se registrando as outras operações, né, que aconteceram, que a gente já conversou. Aí vejam que eles vão encerrando. Veja que o livro, a conta caixa, né, teve um encerramento aí com um saldo de R$ 6.000 a débito, certo? Lá nos móveis e utensílios, R$ 2.000, capital R$ 8.000, despesas com salário, né? Eles tinham aí o valor de 1.900 e eles zeraram aí, fizeram a anulação, as outras contas foram zeradas. E aí você vai identificar que existe uma conta resultado. Lembra que a conta resultado está aí relacionada com as contas despesas e as contas de receitas. As contas de despesas, nós temos R$ 1.900 com salários e R$ 1.100 com aluguel. E a conta receita, está logo abaixo da conta caixa, vocês estão vendo? Foram aqueles R$ 3.000 que eles receberam à vista e os R$ 1.500 que eles iam receber em 60 dias, totalizando aí uma receita total de R$ 4.500. Marcelo, eu estou vendo aqui que esses R$ 1.500, ele também está previsto em duplicatas a receber. Sim, mas é a mesma informação, só que você está analisando as receitas, nós estamos analisando aqui resultados. As duplicatas, elas vão constar lá dentro do balanço, né? Ai, meu Deus, perdão, mudei aqui, sem querer. Então, gente, lá embaixo, a última conta é a demonstração do resultado. Você vai ter aí a débito, né? Lançados as duas contas, os valores das duas contas de despesa, R$ 1.900 e R$ 1.100, e lançado a crédito o valor da receita de serviços, que foi aí de R$ 4.500. Então, lançado na conta de resultado, eu vou ter aí lançado a débito R$ 3.000 e a R$ 4.500. Vocês vão responder se essa empresa ela é lucrativa a partir dessa demonstração de resultado. Note que a gente efetuou a transferência dos valores da conta de receita e despesas, né? Através de lançamentos contábeis para a conta de resultado. E após isso, todas as receitas e as despesas, elas estarão com saldo zero. Vocês viram lá, estava tudo zeradinho, né? Porque é como se você tivesse retirado o valor de lá e colocado em outra conta. Então, apenas possuem valor, saldo, as contas que são patrimoniais e a conta de resultado. Se analisar naquele que tinha várias continhas, você vai ver isso. Ó. Todas as contas de receita e despesa, elas estão zeradas. Porque os seus valores foram lá para a conta de resultado. No entanto, as contas chamadas patrimoniais, né, elas continuam com seus valores lá descritos. Então, gente, dando sequência, o passo seguinte, né, seria, então, transferir o saldo da conta resultado para uma conta do balanço patrimonial chamada lucros ou prejuízos acumulados. Nesse caso aí, nós teremos, né, um lucro de R$ 1.500. Veja, lá no balanço patrimonial. Então, gente, a gente fez tudo isso lá nas continhas, eles foram lançando, sempre que eles foram contratados, aí foi lá na conta receita e lançou R$ 3.000, depois foi lá e lançou R$ 1.500, e ao mesmo tempo lançou nas duplicadas a receber. Aí, hoje, eles queriam fechar para saber como era que estava o desempenho da empresa, né? Para responder a gente se ela é lucrativa ou não. Pode ser que ela queira estar sendo vendida, quer saber como está o andamento da empresa. Então, ela foi lá, zerou as contas de despesas e receitas, né? E lançou dentro da conta de resultado para saber se eles teriam lucro ou prejuízo.
E aí, dentro do balanço patrimonial, esse resultado foi lançado. Vocês estão vendo aqui, então, um lucro acumulado de R$ 1.500. Dessa forma, a gente vai ter aí que a grande importância do balanço patrimonial ele se concentra na visão que se dá aí das aplicações de recursos, tanto feito pela empresa lá dentro do ativo, quanto dos recursos aí devidos a terceiros que constam dentro do passivo. Da mesma forma, a gente pode elaborar aí a DRE, né? Resposta lá a outra pergunta que nos foi feita. Qual era a pergunta? Deixa eu só relembrar aqui qual era a pergunta. Só um instante. Pronto. A terceira pergunta era como fica, né? A gente já respondeu, ela é lucrativa? Sim, teve R$ 1.500 de lucro. Como fica seu balanço patrimonial? Já foi mostrado. Agora ele quer saber como é que fica essa demonstração de resultados. A gente não chegou no valor lá? Como é que fica? Como é que é elaborada essa demonstração de resultados? Aqui. Então, a gente teve lá na receita de serviços R$ 4.500, não é isso? Enquanto lá nas despesas, eles tiveram despesa com salário e despesa com aluguel. Então, eles trazem aí os dois, a descrição das duas contas que eles tinham de despesa e a conta que eles tinham de receita. E qual foi o resultado? Lucro líquido de R$ 1.500. Compreenderam? Dentro dessa demonstração de resultado, esse valor é lançado lá dentro do balanço patrimonial. Então, o passo a passo é esse, gente. Como eu quero saber se a minha empresa está funcionando direito, eu tenho que registrar tudo que essa empresa ganha, tudo que essa empresa gasta. Isso é feito com plano de contas, você vai verificar junto com o contador, dentro da especificidade de cada empresa, quais as contas que serão necessárias você constar aí para o seu controle. É elaborado o plano de contas, né? Você vai movimentar essas contas sempre que houver movimento dentro da sua empresa. Entrou dinheiro, saiu dinheiro, comprou financiado, recebeu duplicata, tudo isso você vai fazendo o lançamento simultâneo lá dentro. Simultâneo eu falo assim, né? Você não espera passar um ano para fazer isso, né? Eu não sei como é a periodicidade aí de cada empresa, de cada realidade. Feito isso, eu quero saber, dentro desse período, geralmente, sei lá, você faz isso anualmente, para fechar o exercício, saber como é que foi esse exercício? Pronto. Fecha a conta receita, fecha a conta despesas, dentro de uma conta chamada resultado, aí você vai conseguir montar a DRE, que vai te dar se o resultado é um lucro ou é um prejuízo. E, dependendo da informação, você vai lançar, então, lá dentro do balanço patrimonial, dentro do passivo, né? Patrimônio líquido. Tá certo? Então, gente, a demonstração do resultado do exercício, ela é elaborada simultaneamente com o balanço patrimonial. Constitui-se no relatório sucinto das operações realizadas pela empresa durante um determinado período de tempo. E nele se sobressaem os valores mais importantes que as pessoas que queiram analisar esses dados, né? É o resultado líquido do período. Pode ser lucro, ou então pode ser um prejuízo. Então, a contabilidade, com os dois relatórios, balanço patrimonial e DRE, né, um contemplando o outro, ele atinge a finalidade de mostrar a situação patrimonial e econômico-financeira da empresa. Então, esses são os principais movimentações aí para você, se você quiser, né, começar a fazer aí, inclusive da sua vida, das suas finanças pessoais, você pode começar a montar seu plano de contas, quais são as contas que você normalmente trabalha, né? Vamos dizer, contas de água, pode colocar contas fixas, contas variáveis, né? Por exemplo, supermercado, combustível, é variável. De um mês para o outro acaba variando. A água, né? A própria luz, já plano de saúde, escola, é fixo, né? Pelo menos por aquele exercício, por aí vai. Então, no final de cada período, a gente deve proceder com o encerramento das contas de resultado, por meio aí dos lançamentos de encerramento que zeram, né, o zeramento. O encerramento das contas de receita, ele se realiza aí com a transferência do débito de seus saldos para crédito dentro da conta do resultado.
aquela continha resultado, lembra? E as contas de despesas são encerradas e são lançadas como crédito aliás, seus créditos são lançados para débito na conta resultado. A gente viu lá naquele exemplozinho. E aqui finaliza, eu acho, a parte mais com mais atenção até o momento, né? Que foi aí essa variações do patrimônio líquido e a apuração dos resultados. Acredito que tenha ficado mais fácil. É importante vocês fazerem exercício dessa disciplina, tá, gente? Acredito seriamente que as questões talvez tragam, como na prova de matemática financeira, né, uma aplicação da realidade. Então, tem uns exemplos lá no livro, e umas atividades, né? Vocês têm um gabarito também, é interessante começar a resolver uns exercícios, para não se confundir, principalmente, mesmo que você pesquise, como esses conceitos de lançamento a débito, que aumenta um, lança débito, o outro lança crédito, pode causar confusão, né? E o exercício ajuda a fixar. E aí a gente vai iniciar o último tópico da noite, que é o tópico 4, atos e fatos administrativos. Encerrando esse tópico, a gente encerra a unidade 2. Nós estamos avançando até rapidamente dentro dessa disciplina, né? Vai ficar faltando só mais uma unidade. E aí, na outra aula, no quarto encontro dessa disciplina, a gente vai poder fazer uma revisão legal. Então, vamos lá. O patrimônio nas empresas, ela está em constante movimento, né? Está muito claro isso. E esses acontecimentos, eles podem ser divididos em 2 grupos. Atos administrativos e fatos administrativos. E a gente vai ver qual a diferença, os tipos de cada um, o que significa cada um deles, né? Os atos administrativos são acontecimentos que ocorrem na empresa e que não provocam alterações do patrimônio, certo? Atos administrativos não provocam alterações do patrimônio. Por exemplo, a admissão de empregados, assinaturas de contratos de compra, vendas. Ah, Marcela, mas a admissão de empregado não vai gerar uma alteração, né? Mas ele está falando aí o contrato em si, né? Aí ele traz essa observação. Alguns atos administrativos, né, poderão provocar alterações futuras no patrimônio da empresa. Por esse motivo, eles devem ser registrados através das contas que registram tais atos e que não provocam mudanças na situação atual do balanço patrimonial. Essas contas aí que ele está falando são as chamadas contas de compensação. Eu assinar um contrato com um empregado hoje, né, não vai alterar o meu balanço patrimonial de hoje. É isso que ele está querendo dizer aí. E os fatos administrativos? Esses sim, né, serão acontecimentos que provocam variações nos valores patrimoniais. Então, eles podem ou não alterar aí o patrimônio líquido. E, por modificar esse patrimônio, eles devem ser contabilizados através das contas patrimoniais, que a gente já viu, ativo, passivo e tudo mais, e das contas de resultado, que a gente acabou de ver, né, quais são. E esses fatos, gente, eles existem aí, né, uma classificação deles. Eles podem ser fatos permutativos, modificativos e mistos. Esse permutativo é aí o mais fácil de compreender, né? Para explicar cada tipo de fato, a gente vai partir da situação patrimonial a seguir, que é desse balanço aí. Qual é a situação desse balanço aí? Dê uma olhada. No ativo, nós temos aí R$1.000 disponível no caixa, R$500 de duplicados a receber. Peço que vocês prestem atenção, porque eu quase deixo passar um negócio que eu acho que eu identifiquei que estava com erro. Dentro do ativo não circulante, eles têm aí no imobilizado, né, os imóveis, no valor de R$2.800. Então, do lado do ativo, eles têm um total aí de R$4.300. E lá no passivo, eles têm salário a pagar de R$300, o capital social investido de 3.200 e lucros acumulados aí no valor de R$800. Vejam que tanto o passivo quanto tanto o ativo quanto o total do passivo com patrimônio líquido, eles se igualam, né? Eles têm que se igualar. E notem também, né, que a empresa aí já apresenta um lucro acumulado de R$800. Tendo
como consideração, como exemplo, esse balanço patrimonial, vamos entender agora o que são esses tipos de fatos. A gente viu, então, que a gente tem aí os fatos permutativos, modificativos e mistos. Ainda vamos entender cada um deles. Os permutativos são fatos que eles permutam os elementos componentes do ativo ou passivo sem modificar o patrimônio líquido. Então, pode ocorrer troca entre os elementos do ativo, entre os elementos do passivo e entre ambos ao mesmo tempo. Ele traz aí um exemplo, né? Aqui. Esse fato aumentará o caixa em R$500. Deixa eu passar aqui o dos meninos, só um instante, galera. Ele aumenta aí. Pronto. Ele vai aumentar o caixa em R$500 pela entrada de quê? De dinheiro. E, ao mesmo tempo, ele vai diminuir a conta duplicata a receber. Vou voltar lá naquele. Então, veja que nesse exemplo que ele traz, há um aumento e diminuição entre os elementos do ativo, concorda? Olha, a gente tinha no caixa R$1.000, agora nós temos quanto? 1.500. A gente tinha lá em duplicatas a receber, né, no ativo circulante, R$500, mas a pessoa já pagou. Então, esses R$500 que estavam previstos como duplicatas a receber, eles agora estão lá dentro do caixa. Houve alteração no ativo, sim, mas não houve alteração lá no patrimônio líquido. Então, houve uma permuta de valores. Na prática, o total, vamos dizer assim, não se alterou. Então, nesse caso, a gente teve aí um fato permutativo, né? Note, então, que essa importância passou aí de duplicatas a receber para a caixa, houve uma permutação, mas o valor do patrimônio líquido não se alterou, né? Quanto é que está o... Veja que o patrimônio líquido dele aí, ó, tá R$3.200 de capital e R$800 de lucro, né? Continuou, então, os R$4.000. Gente, vocês estão escutando a minha voz falhando? Eu estou sentindo. Suponhamos agora uma outra situação, né? Que essa empresa Uni, ela tenha efetuado o pagamento em dinheiro de uma duplicata no valor de R$500. Se ela efetuou um pagamento de uma duplicata, então ela retirou R$500 do seu caixa para pagar lá um passivo no mesmo valor de R$500. Você vê que essa operação, esse fato, ele diminui o ativo, né, em R$500 dentro do caixa, porque saiu o dinheiro, e ao mesmo tempo ele também diminui o passivo, porque há uma liquidação da obrigação no mesmo valor. E aí eu quero que vocês observem como fica o balanço patrimonial após isso. O nosso caixa que estava em R$1.500 passou para R$1.000, né? Aqui ele não tinha colocado aqui dentro, pronto. Duplicatas a pagar R$200. Certo. E essa situação, de onde foi que veio isso? Só um instantinho, gente. Esse livro, aqui e acolá, eu identifico um erro nele. Diminuirá o passivo. Interessante. Vocês viram aí que teve um aumento na duplicata? Um aumento que gerou um aumento no patrimônio? E o livro não descreveu? Certo? Mas, com os fatos permutativos, que fique claro que não há alteração dentro do patrimônio líquido. Elas podem variar dentro, por exemplo, do mesmo ativo, como foi o que aconteceu, né? E também de uma conta patrimonial para outra, né? De um ativo para o passivo, uma troca de um para outro, uma permuta, né? Mas não alteram o patrimônio líquido. Esses são os fatos permutativos, não alteram o patrimônio líquido. E aí nós temos os fatos modificativos, que são aqueles que acarretam aí alterações
para mais ou para menos no patrimônio líquido. Então, aqui a gente já tem uma alteração no patrimônio líquido. Pode ser para mais ou para menos, né? Então, eles modificam a situação líquida do balanço patrimonial. Os fatos permutativos, né, eles envolveram aí apenas as contas patrimoniais, sem provocar alteração alguma no patrimônio líquido. Já os fatos modificativos, eles envolvem contas de resultado, receitas e despesas. Então, outra característica aí dos fatos modificativos. Eles envolvem contas de resultado, ou seja, as contas de receitas e despesas. E aí, consequentemente, eles alteram o patrimônio líquido. Aí, nós temos, então, podem ocorrer duas situações. Uma para diminuição e uma para aumentar. Um exemplo de diminuição. Partindo do balanço anterior, né? Suponhamos, então, aí a ocorrência do seguinte fato. A empresa pagou a importância de R$100 em dinheiro referente a despesas de energia elétrica. Então, ele estava devendo aí uma conta de energia e foi efetuar o pagamento. Se ele efetuou esse pagamento no valor de R$100 de uma conta à vista, ele fez isso retirando o recurso lá do caixa, né? Então, lembrem, no modelo anterior, estou voltando aqui para vocês verem, o caixa constava quanto? R$1.000. Agora, no caixa constam R$900. Então, gente, percebam que o pagamento da despesa, não sei se vocês estão observando aí, mas lá na conta, aqui, ó, lucros ou prejuízos, lembra que eu tinha acumulado R$800? Agora eu tenho 700. Porque esses R$100, meu povo, tem que sair de algum lugar. Se ele não foi referente a uma conta, aliás, a uma venda, perdão, e nem foi para que eu pagasse uma duplicata, por exemplo, um salário, né, para diminuir do lado do meu passivo, então ele vai retirar esse valor lá da minha conta de resultado, no caso aí dos meus lucros. Então, se antes eu tinha R$800 de lucro, agora eu tenho R$700, porque eu fiz um pagamento de R$100 de conta de energia. Esse é um fato modificativo que diminuiu o valor do meu patrimônio líquido. Certo? Bem claro. E uma situação que gere, então, um aumento do meu patrimônio líquido, né? Suponhamos, então, que tenha ocorrido o seguinte fato. A empresa recebe a importância, olha, ela recebeu R$200 em dinheiro, proveniente de quê? De receitas de aluguéis de imóvel. Esse fato aumenta o ativo, porque entra dinheiro na conta caixa. E ele também aumenta o patrimônio líquido pela receita auferida. Como é que vai ficar essa situação? Nosso balanço vai ficar assim, ele recebeu aluguéis aí, né? Então, quanto foi o valor do aluguel que ele recebeu? R$200. Lembra que nosso caixa estava em R$900, depois que eu paguei energia? Agora ele ganhou R$200 e ficou aí em R$1.100. E lá dentro da nossa conta de resultado, o nosso lucro acabou aumentando para R$900. Porque esses R$200 entraram no caixa a mais, e quando foi para a conta de resultado, houve confronto aí das receitas e despesas, constatou-se que aumentou aí o lucro também em R$200. Então, esse é um fato modificativo, porque alterou o patrimônio líquido, né? E de aumento, porque aumentou o seu patrimônio líquido. E, por fim, existem os fatos mistos. Eles envolvem aí, ao mesmo tempo, um fato permutativo e um fato modificativo. Né? Então, eles podem, portanto, acarretam alterações no ativo e no patrimônio líquido, ou então no passivo e no patrimônio líquido. Ou ainda no ativo, no passivo e no patrimônio líquido ao mesmo tempo. Vamos ver aqui. Primeiramente, veremos aí um exemplo de aumento, né?
partindo da situação patrimonial anterior, que eu acabei de apresentar, onde a gente aumentou o nosso lucro, lembra? Então, suponhamos a ocorrência do seguinte fato. Os móveis e utensílios que custaram aí R$700 foram vendidos à vista por R$750. Pronto, lá na conta do ativo, né, a gente tinha móveis e utensílios, R$700. Pronto, eles pegaram esses móveis e venderam por R$750, certo? Dessa forma, a gente vai aí aumentar novamente o ativo pela entrada de quanto? R$750 em dinheiro no caixa. E a gente também vai aumentar onde? Lá no patrimônio líquido, porque a gente teve um lucro de R$50. E no ativo, vocês vão ver aí que vai sumir, então, a conta móveis e utensílios que tinha anteriormente. R$700 sumiu. E o nosso caixa, que estava em R$1.100, agora está em R$1.850. E os nossos lucros, lá do lado direito, que estavam em R$900, agora foi para R$950. Vejam que o total do balanço patrimonial, anteriormente, estava 4.600 de ambos os lados, agora está 4.650, certo? Então, esse aí é um exemplo de fato misto, né? Veja que o ativo sofreu permutação, então por isso que ele é misto. Porque primeiro houve uma permuta dentro do ativo, certo? Saiu o valor do ativo no todo, ele não se modificou, porque ele já tinha lá, deixa eu voltar aqui, só para eu poder explicar. Ele tinha dentro do ativo R$1.000, mais R$2.100, mais R$2.800, mais R$700. Depois, ele teve 1.850 mais 2.800. Houve uma alteração de R$50, né? Foi do lucro. Então, dentro do ativo, a gente teve uma permuta de contas e a gente também observou que com a venda teve uma alteração no patrimônio líquido com R$50 de lucro. Então, nesse caso, a gente identificou que, ao mesmo tempo, houve um fato permutativo e um fato modificativo, que modificou o patrimônio líquido. Então, nesse caso, essa única operação gerou aí um fato misto, certo? Agora, a gente vai ver um outro exemplo, né? Onde a ocorrência de um fato vai ser aí um fato, então, diminutivo, um fato misto. Qual exemplo? A empresa efetuou o pagamento de uma duplicata no valor de R$200. Lembra aqui que tinha uma duplicata de R$200? Aí, ó. Duplicatas a pagar, R$200, certo? Então, ele vai pagar essa duplicata em dinheiro. Então, o dinheiro vai sair de onde? Do caixa. Só que ele também teve que pagar o quê? R$20 de juros pelo atraso. Então, ao invés de pagar R$200, ele teve que pagar 220. Esse fato, ele vai acarretar, então, diminuição no ativo, porque vão sair aí R$220 do caixa, certo? E também vai haver a diminuição no passivo, porque houve aí uma extinção de uma obrigação, lá na duplicatas a pagar. E esses R$20 que ele teve que pagar de juros, vai sair de onde, né? Vai haver modificação onde? Lá dentro dos lucros, né, meu povo? Então, dentro dos lucros vai haver uma modificação de R$20. Dessa forma, a gente viu aí permutas, né, entre as duas operações, mas também houve uma modificação do patrimônio para um valor menor do que ele estava no patrimônio líquido. E aí, eu peço para vocês prestarem atenção, porque no exemplo que eles dão, ó, vamos olhar aqui. Ele fez, se vocês pegarem esse desenhozinho, tá, gente, que tá aí, eu faço um print lá do livro de vocês, recorto e coloco aí dentro. Então, no livro de vocês, eu peço até para depois vocês identificarem lá onde está falando de fatos mistos e se atentarem para fazer essa alteração. Eles colocaram aí que houve uma diminuição no caixa. Vamos ver, o caixa estava com 1.850. Agora ele está com 1.630, porque saiu quanto? 220, tá certo? Tá bom? Mas esses 220 não saíram para quitar uma duplicata de R$200 e pagar R$20 de juro? Vejam que quando ele colocou aqui a demonstração da situação, ele
quem elaborou o livro, permaneceu aí com a duplicatas a pagar no valor de R$200. É tanto que se você pegar a calculadora agora e fizer a contabilização do valor total do ativo com o valor total do passivo mais o patrimônio líquido, ele não vai bater, porque esqueceram de retirar esse duplicatas a pagar, porque eu não tirei o dinheiro do caixa para pagar ela. Então, a gente permutou. Então, ó, se eu pegar os 1.630 do caixa, somar com 2.800 de imóveis, o meu ativo vai ter 4.430, tá correto. Agora, do outro lado, tem que dar 4.430 também? Vamos ver se está dando. Eu pego R$300 de salário a pagar, mais R$200 da duplicata a pagar, mais 3.200 de capital, mais 930. Está dando 4.630. Estão faltando sair aí exatamente os R$200 das duplicatas que já foram pagas. Se ela já foi paga, não era para estar aí dentro. Então, fiquem atentos que estava com esse errinho aí, tá bom? Então, verifiquem. Eu paguei R$220, saíram lá do meu caixa, diminuiu os 220. Essas duplicatas a pagar não é mais para existir aí, já que foi quitada a obrigação, não está mais dentro do passivo ela, certo? Mas como eu paguei R$20 de juros, eu tive que tirar esses R$20 lá do meu lucro acumulado, tá ok? E aí eles batem bem direitinho. Então, esse é mais um exemplo aí de fato modificativo, um fato modificativo misto, né? Fato misto, que houve tanta permuta, porque saiu um valor do ativo para anular outro do passivo, quanto houve aí uma alteração do nosso patrimônio líquido, tá bom? Então, que fique registrado, então, nesse caso, a gente teve ao mesmo tempo um fato permutativo e um fato, então, modificativo. E com essa informação, com esse exemplo, a gente finaliza o tópico 4, e aí finalizamos também o que? A unidade 3. Eu quero só relembrar que era que estava previsto para a gente compreender, né, inferir essa unidade. Primeiro era compreender como o balanço patrimonial deve ser estruturado. Nós vimos lá que houve alteração na legislação, né? Que do lado do ativo nós teremos aí ativo circulante, não circulante, o que cada um o que eu considero um ativo circulante é o que pode ser transformado em dinheiro no prazo de até 1 ano, não circulante, aqui é um prazo maior de 1 ano, né? A gente viu também os tipos de passivo, o que se quadra dentro de cada um deles. A gente também teria que entender o mecanismo de escrituração contábil, que eram o quê? Aquelas contas, né? Como se dá a questão dos razonetes, tem que fazer primeiro o plano de contas, cada conta vai ter o seu próprio razonete, que vai ser alimentado a partir dos fatos que foram acontecendo, que são aí os fatos administrativos, né? E a gente viu que quando essa conta é uma conta do ativo, que fica lá do lado esquerdo do balanço patrimonial, né? Se há um aumento, me perdoe se eu me confundir agora, é lançada a crédito, é isso, meu povo? Não vou lembrar agora de cabeça. Mas a gente trouxe lá todas as regrinhas, tanto quando acontece numa conta do ativo, como acontece numa conta do passivo ou do patrimônio líquido, né? Vimos lá que depois disso a gente ainda tem também 2 contas de resultado, chamadas despesas e chamadas receitas. E o confronto dessas 2 contas vão nos dar aí o resultado da empresa, se ela gerou lucro ou se ela gerou um prejuízo. E isso vai ser feito lá dentro da DRE, onde a gente faz o zeramento e a anulação dessas contas de despesa e receita para poder atualizar o balanço patrimonial. É isso. Vimos também que os razonetes têm uma estrutura muito parecida com o balanço patrimonial e vimos também aí os tipos de o que são atos e o que são os fatos, né? Os atos administrativos são ações que a administração faz numa empresa, mas que não geram alteração no patrimônio líquido, enquanto os fatos administrativos podem vir, eles geram essa alteração, e tem os mistos, modificativos e os permutativos. E com isso a gente encerra a unidade 2. Alguma dúvida? Alguma dúvida, galerinha? Qualquer um aí pode falar. Estou com 2 sistemas aqui abertos. Certo? Estou aqui com... Vocês falaram tanto que eu nem consegui acompanhar aqui.
Camarão, tô vendo que não tem nada a ver com o Bradesco vem em último, só me roubando. Se a Nanda, né? A Nanda tem raiva desse Bradesco. Quando vão pagar a segunda parcela? Deixa eu ver. Já, na semana passada, a gente não teve aula, mas eu liberei a presença de todos, né? Como a gente tem feito. E já deve estar liberada lá para vocês responderem. Já dão uma olhadinha para ver como é o estilo de questão que eles estão cobrando, né? E tentei fazer, eu mandei naquele dia tanto o livro quanto o gabarito. E se der tempo, eu tento gravar um videozinho com a resolução das questões. Mas não esperem por mim, certo? Tentem responder e se tiver dúvida, aí vocês podem entrar em contato, eu vejo como eu posso ajudar, porque essas atividades à distância, né, elas têm exigido mais tempo de mim do que antes, acredita? E aí a gente também está tentando botar outras coisas para frente, como os projetos de vocês, e aí demanda bastante tempo, eu estou mas nem existindo, só trabalhando. Aí, gente, eu queria falar com vocês sobre... Eu vou só encerrar aqui a gravação para ver se vai prestar lá para o pessoal que não pôde assistir, né?